Como escolher o terreno ideal para construir casas e apartamentos como investimento? E quais informações e parâmetros que você mesmo pode levantar rapidamente do uso e ocupação que a prefeitura da sua cidade disponibiliza para você saber se o seu projeto se enquadra nesse terreno e se vale a pena investir seu tempo, energia antes mesmo de consultar um arquiteto. Fala aí, meu, aqui é o Marco Meneghetti, criador do Investidor Construtor. Construa o seu patrimônio, amplifique sua renda, faça isso se inscrevendo. Quando você faz uma captação de um terreno, quando você encontrou um terreno à venda, seja por pesquisa na internet, uma placa de vende-se de um terreno aí na rua ou um corretor que te ofereceu. Antes de fazer a pesquisa dos dados da prefeitura, que eu já vou te mostrar aqui, você tem 3 informações preliminares do terreno. A localização, que é o endereço do imóvel, a rua e o número, ou a quadra e o lote. Se você tiver o número do contribuinte, o IPTU, fica melhor ainda. O tamanho do terreno, sua área e suas medidas, a medida de frente, a testada e a profundidade. O valor de venda, o preço do terreno. O valor do terreno ele influencia diretamente na sua viabilidade. Com essas 3 informações, endereço, medidas e preço, você pode dar o próximo passo. Você já sabe onde fica, qual é a região, já dá para ter uma noção se o seu produto serve para aquela região, se você conhece o mercado daquela região. Agora você vai analisar as medidas e o preço e verificar se esse terreno atende o seu objetivo, se o seu projeto cabe lá no terreno e principalmente se cabe no seu bolso. Por exemplo, você encontrou um terreno bacana, só que o preço final construindo uma casa fica muito acima do valor de mercado para casas novas similares naquela região. Mas se você puder subdividir esse lote em 2 e construir agora 2 casas, o valor do terreno, neste caso, se dilui em 2. Ou então pode ficar melhor ainda se você fizer 4 apartamentos nesse lote. Aí o preço do terreno se dilui em 4. Um outro exemplo, você pretende fazer lojas comerciais aí de frente para a rua. Mas se a testada desse terreno, se a frente dele for muito pequena, já fica inviável, mesmo se o terreno tiver uma área grande. Um terreno comprido, com muita profundidade, ele não vai atender. As lojas, ponto comercial, precisa ter vitrine, precisa ter frente. O terreno ideal teria que ser com uma testada bem grande, a frente bem maior. Você consegue validar os terrenos que você estuda quando você faz essa conta inversa. O valor da venda do seu imóvel novo construído menos o custo do terreno com o custo da construção, todos juntos. Essa diferença do valor de um imóvel novo construído menos o custo total, terreno e obra, tem que dar um bom lucro, senão deixa de ser atrativo. E é aqui, nessa conta simples que a gente está fazendo, que você começa a entender que as medidas do terreno podem ser insuficientes ou o valor do terreno pode estar muito caro e não fecha a conta. E que para viabilizar esse projeto você tem que fazer mais de uma unidade nesse terreno. Porque aí você dilui o valor do terreno pelo número de unidades. E o negócio agora sim passa a ser atrativo e sua viabilidade fica positiva. Essa é a lógica dos edifícios de apartamentos com várias unidades no mesmo local. E é assim como você vai conseguir viabilizar um empreendimento em terrenos onde o preço pode ser um pouco mais alto, melhor localizado, em regiões de compradores com qualidade. Você pode construir 2 casas no mesmo terreno, ou 4 apartamentos, 2 no andar térreo e 2 no pavimento superior, ou 6 apartamentos, 10 apartamentos, 16 apartamentos, e assim vai, conforme o tamanho do seu terreno e o seu bolso para investir no terreno e na obra.
Aqui começa uma equação com as variáveis de medidas do terreno, número de unidades e tamanho de cada unidade. Aí vem o próximo passo. Mas quanto que eu posso construir num terreno? Essa é uma boa pergunta. Quem tem essa informação é a prefeitura. A prefeitura de cada cidade cria um plano diretor, com as diretrizes de crescimento da cidade, impondo as regras de uso e os limites de ocupação para cada região. A prefeitura está determinando o quanto você pode construir em um lote e qual o seu uso. E tudo isso vai determinar as características que a sua edificação deve ter e quais são as atividades que podem ser instaladas no imóvel novo. É a lei do zoneamento, que disciplina e ordena o parcelamento, uso e ocupação dos lotes e glebas. Entender como funciona a lei do zoneamento é fundamental para você saber o que e como se pode construir. É a ocupação e as atividades, o uso que podem ser instalados em cada lote da cidade. Em função do zoneamento aqui, eu vou explicar e ilustrar os parâmetros de maior relevância para você conhecer o potencial do que pode ser feito em seu terreno em um primeiro momento. Primeiro parâmetro é o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento, ele determina o potencial construtivo, quantos metros quadrados você pode construir, tendo como base a área do seu terreno. O coeficiente de aproveitamento ele serve para regular as densidades construídas na cidade. Esse coeficiente ele vai interferir no valor do terreno. E geralmente, quanto maior o coeficiente, quanto mais se pode construir nesse terreno, mais valorizado ele fica. Um exemplo de zoneamento onde o coeficiente de aproveitamento é 1, é possível construir uma vez a área do terreno. Se o terreno tem 100 metros quadrados de área, você pode construir uma vez a área do terreno. Então você pode construir 100 metros quadrados de área computável. Já se o coeficiente de aproveitamento é 4 para o mesmo terreno, é possível construir 4 vezes a área. Se o terreno tem 100 metros quadrados de área, você pode construir 4 vezes a área desse terreno. E aí você chega nos 400 metros quadrados de área computável. Então olha como é a diferença de ocupação com coeficientes de aproveitamento diferentes em um mesmo terreno, onde você constrói 100 metros quadrados em um, do mesmo tamanho, ou 400 metros quadrados num outro com o mesmo tamanho. Por isso existe a diferença de valor entre os terrenos. O segundo parâmetro é a taxa de ocupação. Taxa de ocupação é a área máxima que a projeção da edificação pode ter, sendo que o restante do terreno não pode ter projeção de qualquer edificação. Então, assim, as varandas, telhados, coberturas de garagem, eles influem e fazem parte da taxa de ocupação do lote. A taxa de ocupação, ela serve para regular o equilíbrio entre os espaços construídos e os espaços vazios de cada lote, para ter uma ocupação que permita a ventilação, insolação da sua construção, no conjunto de lotes e edificações que compõem a quadra toda. E assim evita aquele amontoado de prédios, de casas todas coladas uma na outra. Um exemplo de zoneamento, onde a taxa de ocupação é 0,25, significa que 25% do terreno pode ser ocupado. Se o terreno tem 100 metros quadrados de área, seu imóvel, sua edificação pode ter uma projeção de 25 metros quadrados. Já se a taxa de ocupação é meio, significa que 50% do terreno pode ser ocupado. E se o terreno tem 100 metros quadrados de área, seu imóvel, a sua edificação pode ter uma projeção de 50 metros quadrados. Terceiro parâmetro é a taxa de permeabilidade. Taxa de permeabilidade é o percentual mínimo exigido para a área permeável do lote. É a que permite a infiltração de água de chuva no solo, livre de qualquer construção ou pavimentação embaixo. O zoneamento determina taxa de permeabilidade mínima e o mínimo que o lote tem que ter de área permeável. A taxa de permeabilidade ela serve para garantir que os lotes contribuam
para a qualidade ambiental da cidade. Com árvores, com vegetação, com verde e principalmente diminuindo o impacto das chuvas com as enchentes nas ruas. Parte da água de chuva ela vai ser drenada por essa terra, por esse jardim e não vai para as ruas. Além disso, você tem uma cidade verde, não é só aquele mar de concreto. Quarto parâmetro, frente e área mínima do lote. São as dimensões mínimas que o lote precisa ter para que seja aprovado. No caso, por exemplo, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o lote mínimo tem 90 metros quadrados de área. Então, por exemplo, você não pode desmembrar em 2 terrenos um lote com apenas 150 metros quadrados, só a partir de 180 metros. Tem um exemplo aqui que eu construí 4 casas num mesmo lote de 440 metros. O lote mínimo e a frente mínima são parâmetros importantes para garantir padrões de urbanização. Se não for possível atender as medidas mínimas de frente e área, não é possível realizar desdobro ou desmembramento. O quinto parâmetro é o gabarito de altura máxima, é a altura da edificação e ela é calculada pela distância entre o piso térreo e o ponto mais alto da cobertura. É a altura máxima que a tua edificação pode ter. O gabarito de altura ele serve para regular a altura das edificações em função das características do zoneamento. Sexto parâmetro são os recuos obrigatórios. O recuo é a distância entre a edificação e os limites de frente, laterais e de fundo do terreno. A regra estabelece recuos mínimos, ou seja, a distância mínima que deve existir entre as edificações e os limites do lote. Os recuos servem para regulamentar a aeração, a insolação das edificações e para regular o equilíbrio também entre os espaços construídos, os espaços vazios de cada lote. Isso tudo em conjunto com os parâmetros de coeficiente de aproveitamento, com a taxa de ocupação, com a taxa de permeabilidade e refletem no equilíbrio do conjunto de lotes e edificações que compõem a quadra, o quarteirão. Agora, quais são as restrições e riscos ou oportunidades? As restrições são importantes e você tem que pesquisar e checar se incidem no seu lote, porque elas podem ser limitantes para o seu projeto, como recuos, larguras de via, gabaritos de altura. Só que por outro lado, essa pode ser uma ótima oportunidade para os pequenos empreendedores. Terrenos nessas vias com restrições não desperta o interesse dos grandes construtores, dos grandes incorporadores, porque limita o tamanho dos seus empreendimentos. E nesse caso, o valor do terreno pode ser bem atrativo para você, já que os grandes não querem. Largura da via. Essa medida entre os muros dos imóveis de cada lado da rua, incluindo ruas, calçadas, influencia diretamente nos parâmetros de ocupação e usos permitidos. Rua sem saída. Pode existir restrições de gabarito de altura. Vilas. Podem existir restrições de gabarito de altura e uma envoltória ao redor das vilas. E o seu lote, mesmo que não estiver dentro da vila, mas está do lado de fora e próximo, vizinho, pode ser afetado pela envoltória ao redor dessa vila. Nascente de água. Se no lote passa um fio de água de uma nascente, normalmente a legislação da Secretaria do Meio Ambiente exige um recuo em torno das nascentes e em volta do leito dos rios. Tudo isso para conservação. Por isso que eu insisto na importância de você checar esses parâmetros de projeto e construção para o zoneamento do terreno que você quer investir. São informações do terreno e informações do mercado que estão disponíveis para todos. E você tem que saber quais dados são importantes para você fazer essa análise. O que você está planejando, sonhando em construir, pode realmente ser implementado nesse lote? O objetivo aqui é te mostrar como você faz um estudo preliminar com esses parâmetros de ocupação e uso do solo da sua cidade para encontrar o terreno ideal. A primeira análise pode ser feita por você mesmo, verificando as informações de zoneamento, tamanho, as medidas, valor do terreno e se cabe no seu bolso e se o produto que você quer construir se enquadra nesse terreno.
Aí encontrou? Validou o terreno nas suas informações preliminares? Agora é hora de avançar no estudo do projeto. Aí você tem que chamar um arquiteto e você pode, paralelamente, continuar a negociação da compra do terreno. A compra de um terreno para a construção pode ser o maior investimento da sua vida. E você precisa ter a certeza que esse terreno é a melhor oportunidade, tanto em tamanho como em valor, para você investir nesse projeto. Se você gosta de empreender no mercado imobiliário, comprar terreno, construir, vender ou alugar, se você curte o assunto obra, as técnicas construtivas, considera se inscrever aqui no canal. É importante para eu saber se essas informações, se o conteúdo que eu estou fazendo aqui está ajudando você de alguma maneira. Tem um vídeo que eu falo sobre o que você precisa saber para comprar um terreno de forma segura. Quais as verificações que você tem que fazer. Um vídeo que não é técnico, é para todo mundo e principalmente para você, empreendedor, que vai investir na construção de imóveis. Obrigado pelo seu tempo e por fazer parte da maior comunidade de empreendedores do mercado da construção de imóveis. Beleza? Forte abraço e eu te vejo lá.